E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar o campo magnético gerado por uma espira, uma bobina chata e um solenoide, todos eles percorridos por corrente elétrica. Na aula passada a gente aprendeu o fio retilíneo e longo, agora a gente vai ver esses outros aí. Então vamos lá. Vamos começar com a espira circular. Então, se a gente espalhar ali malha de ferro nas imediações de uma espira circular que esteja sendo atravessada por uma corrente elétrica, a gente vai ter uma ideia de como são as linhas de campo magnético criadas por ela. Então, olha aí, a gente tem aí a espira, colocamos de malha de ferro, a gente tem uma noção de como são as linhas de campo. Mas como é que é o campo elétrico? Então, aí pela regra da mão direita, a gente tem a direção e o sentido do campo elétrico quando essa espira aí é percorrida por corrente. Então, aí, é possível observar que no centro da espira circular, atravessada por uma corrente elétrica, o campo magnético criado por ela é perpendicular ao plano que a contém. Podemos representar a espira circular e seu campo como mostra ao lado. Então, olha aí, a gente tem uma corrente elétrica aí de sentido horário. Então, se a gente for pela regra da mão direita, como é que está o campo magnético produzido por essa corrente na espira? Ele está entrando aí no plano da espira. Essa espira é percorrida por uma corrente I, ela tem um raio R. Então, a intensidade do campo magnético no centro da espira vai ser dada por μ vezes I sobre 2 vezes R. Então, o campo magnético gerado por uma espira circular percorrida por corrente elétrica, μ0I sobre 2R. Então, para determinar a direção e o sentido do campo magnético no centro da espira, utilizamos a regra da mão direita, imaginando cada pequeno trecho da circunferência como um pedaço de fio retilíneo e longo. Então, aí, na figura 1, o observador vai ver as linhas de campo saindo da espira. Então, portanto, essa face vai corresponder ao polo norte de um ímã. E já o observador 2, por sua vez, ele vai ver as linhas de campo entrando na espira, o que determina o polo sul. Então, olha lá, se tiver no sentido horário, o campo magnético está entrando. Anti-horário, ele está saindo. Agora, vamos ver o conceito de bobina chata. A gente viu a bobina, a espira normal, agora o que vem a ser então o conceito de bobina? Então, se a gente enrolar várias vezes um fio em torno da mesma circunferência, estaremos fazendo uma superposição de várias espiras. Desse modo, a intensidade do campo magnético aumentará proporcionalmente ao número de voltas. Então, se o número de voltas for n, a intensidade do campo será n vezes μ0i sobre 2r, ou seja, para cada volta que eu der no fio, eu vou ter uma espira. Então, se eu tiver n voltas, eu vou ter n espiras. E o meu campo magnético vai ser multiplicado pelo número de voltas que a gente tiver aí. Então, vamos resolver os exemplos que estão aí no PET. Exemplo 1. Uma espira circular de raio π centímetros é percorrida por uma corrente de intensidade de 2 amperes, conforme mostra a figura. Qual é a intensidade, direção e sentido do campo magnético no centro da espira? Ele me deu μ0, 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere. Então, tem a minha espira sendo percorrida por uma corrente no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Primeira coisa, os dados que o problema me deu. Ele me deu que o raio vale π centímetros. Se ele vale π centímetros, para eu transformar para metro, eu volto com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, fica π vezes 10 elevado a menos 2 metros. A intensidade da corrente, 2 amperes. E o μ0, 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere. Então, eu sei que o meu campo magnético é da espira, μ0i sobre 2 vezes R. Só substituir. μ0, 4π vezes 10 a menos 7, I, 2 amperes, sobre 2 vezes o raio, π vezes 10 a menos 2. Vamos multiplicar todo mundo em cima. 4π vezes 2 dá 8π. E embaixo, 2π vezes 10 a menos 2 dá nada. Então, o que eu fiz aí? Eu ali já cortei o π de cima com o π de baixo. 4 vezes 2, 8. E eu me bananei todo aqui, desculpa, gente. 4π, eu cortei o π de cima com o π de baixo. E o 2 de cima com o 2 de baixo. Então, o que sobrou? Em cima, 4, 10 a menos 7. E embaixo, 10 a menos 2. O 2 de cima cortou com o 2 de baixo. O π de cima com o π de baixo. Só sobrou o 4 em cima. Então, sobrou 4 vezes 10 a menos 7 sobre 10 a menos 2. Então, divisão de frações de potência de mesma base, o que eu faço? Repete a base, subtrai o expoente. Menos 7 menos menos 2 fica menos 7 mais 2. Então, o meu campo vai ser 4 vezes 10 menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2 dá menos 5.
Então, o que eu sei? Que o meu campo vale 4 vezes 10 a menos 5 Tesla, direção em sentido do campo saindo do plano da folha, regra da mão direita. Se eu colocar o sentido da corrente no sentido do dedo, para onde que vai estar o meu campo? O meu campo vai estar saindo aí, ó. Coloco o polegar na direção da setinha, então o meu campo é a ponta do dedo, está apontando para a gente. Então, o campo está saindo do plano da folha. Questão 2. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios 3 metros e 4 metros, respectivamente, são percorridas por correntes 3 amperes e 4 amperes, respectivamente, como mostra a figura. Qual a intensidade do vetor indução magnética no centro das espiras? Então, olha aí. Tem a espira 1, percorrida pela corrente I1, que está indo no sentido anti-horário. E a espira 2, percorrida pela corrente I2, está cujo sentido da corrente no sentido horário. Então, muito bem, colher os dados aí. O raio da espira 1, 3 metros. Raio da espira 2, 4 metros. Intensidade da corrente da espira 1, 3 amperes. Intensidade da corrente 2, 4 amperes. Então, vou calcular o campo magnético da espira 1. μ0I sobre 2 vezes R. μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente 1, 3 amperes sobre 2 vezes o raio, que é 3. 4π vezes 3, 12π. 12π vezes 10 a menos 7. 2 vezes 3, 6. 12 dividido por 6, 2. 2π vezes 10 a menos 7 teslas. Da espira 2, μ0 vezes a corrente 2, sobre 2 vezes o raio da espira 2. Substituindo, o que eu vou ter? μ0, 4π e 2. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 2, 4 amperes, sobre 2 vezes o raio 2, que vale 4. 4π vezes 4, 16π. 16π vezes 10 a menos 7, sobre 2 vezes 4, 8. 16 dividido por 8 dá 2. 2π vezes 10 a menos 7. O meu campo resultante, ele vai ser o quê? O campo da espira 1 menos o campo da espira 2. Por quê? As duas são percorridas por corrente, mas o sentido das correntes ele é inverso. Enquanto que da espira da corrente 1 está no sentido anti-horário, da espira 2 está no sentido horário. Então, o que vai acontecer? Então, meu campo resultante vai ser o campo de uma menos o campo da outra. Então, o que eu vou fazer? B1, 2π vezes 10 a menos 7, menos B2, 2π vezes 10 a menos 7. Bom, como os dois valores são iguais, então meu campo resultante vai ser zero. Então, meu campo ali no centro da espira vai ser nulo, porque um campo anula o outro. Continuando aí, nós temos o conceito de solenoide. O solenoide ele é constituído por um fio metálico enrolado no formato de uma hélice cilíndrica. E quando ele é atravessado por uma corrente elétrica, ele vai criar um campo magnético cujas linhas são mostradas aí na figurinha B, essa figurinha da direita. Então, o que acontece? Você tem o formato de hélice, né? O fio enrolado, e dentro ali desse solenoide você pode dizer que você tem um campo magnético constante. Então, aí, vamos considerar a situação em que o comprimento L predomina em relação ao diâmetro do cilindro. Então, nesse caso, o campo magnético interior do solenoide é praticamente uniforme, que eu já falei, apenas uma distorção nas extremidades. Então, na região externa ao cilindro, o campo magnético é praticamente nulo. Na interna, a intensidade do campo magnético é dada por essa expressão. Meu campo magnético B é igual a N sobre L, μ vezes I. É o número de voltas dividido pelo comprimento, vezes a constante da permissividade no vácuo, magnética no vácuo, vezes a corrente. Então, nessa expressão, N é o número de voltas, né, e L é o comprimento do cilindro. Voltando aí para os exemplos, vamos resolver aí o exemplo 3. Um solenoide compreende 5.000 espiras por metro. A intensidade do vetor indução magnética originada na região central pela passagem de uma corrente elétrica de 0,2 amperes é D. 4π vezes 10 a menos 4 teslas, 8π vezes 10 a menos 4 teslas, 4π vezes 10 a menos 3 teslas, ou 2π vezes 10 a menos 4 teslas, ou nenhuma das anteriores. Então, vamos lá. Vamos escolher os dados que o problema nos deu. Ele nos deu que a espira, o número de espiras, são 5.000, a corrente 0,2 amperes e o comprimento 1 metro. Então, simplesmente vou pegar aí o campo elétrico do solenoide, B, NL, μ0 vezes I, e substituir os valores. N, 5.000, L, 1 vezes μ0, 4π vezes 10 a menos 7, vezes 0,2. 5.000 dividido por 1, 5.000. 5.000 vezes 4, 20.000. 20.000 vezes 0,2, 4.000. 4.000 π vezes 10 a menos 7. 4.000 é 4 vezes 10 ao cubo.
multiplicações de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, meu B vai ser 4π vezes 10 elevado a 3 menos 7. 3 menos 7, menos 4. Então, vai ser 4π vezes 10 a menos 4 tesla, que dá a alternativa A. Aí, no PET, gente, está errado e colocou 4π vezes 10 a menos 3, mas botou que a resposta é a letra A. Então, eles fizeram errado e colocaram menos 3, mas é menos 4. E a resposta aí é a alternativa A. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!